14 minutos, de volta então com o CBN Campinas desta quinta-feira. Estamos com o News Truck pelos 248 anos da cidade de Campinas, aqui na Prefeitura de Campinas, no Palácio Jequitibás, bem no Paço Municipal, coração da cidade, né? Estamos recebendo aqui no News Truck o prefeito de Campinas, Dário Saad. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia, ouvintes da CBN Campinas. É uma alegria poder falar com vocês ao vivo nos 248 anos da cidade. A gente vai traçar um panorama, né, desses 248 anos. Uma cidade, como eu comecei o programa falando, ela tem seus problemas, mas é uma cidade guerreira, uma cidade resiliente, uma cidade que, se tem problemas, o povo busca essa solução. E essa é bem uma tônica do que a gente fala do campineiro e dessas pessoas, como prefeito mesmo. Todas as pessoas que vieram de fora e formam, né, essa cidade espetacular que é Campinas, né, prefeito? Flávio, eu cheguei em Campinas em 82. Eu vim fazer faculdade de medicina. E o que mais me surpreendeu na cidade não era o tamanho, porque eu venho de uma cidade pequena, Pedregulho é pequena até hoje, morei em Ribeirão Preto 2 anos, e Campinas era simplesmente o dobro de Ribeirão Preto, continua sendo o dobro, um pouco mais. E não foi o tamanho da cidade que mais me impressionou. O que me impressionou foi a característica do seu povo mesmo. Um povo empreendedor, um povo guerreiro, um povo que acolhe e, principalmente, um povo que valoriza o trabalho de quem vem de fora, de quem é adotado como eu, e dá oportunidades. Então é uma cidade fantástica, não é à toa que é a 10ª cidade mais importante do país, não é à toa que é a única cidade não capital, considerada metrópole pelo IBGE, e isso é o que nos orgulha muito. Sabemos dos problemas, sabemos das dificuldades, nós temos muitos desafios para enfrentar, mas hoje é dia de comemorar o sucesso de uma metrópole que chega aos 248 anos numa situação extremamente privilegiada no cenário nacional e da América Latina. Prefeito, vamos falar de 2 pontos importantes durante esta semana. O senhor foi até Brasília, ontem esteve com o presidente Jair Bolsonaro, e isso, na verdade, é até um dos planos do próprio governo Dário Saad, mas é uma situação antiga, o pátio ferroviário aqui da cidade. Flávio, o pátio ferroviário vem sendo uma situação de Campinas há décadas. Há décadas. A única ação que teve do município lá, décadas atrás, foi instalar a INDEC ali, a sede da INDEC. A segunda ação foi a cessão da Estação Cultura, que é a estação ferroviária, para a prefeitura, na época do ex-prefeito Toninho, e depois nada foi feito ali. Ali era uma colcha de retalhos, uma área, o DENIT cedia para uma coisa, outra área a SPU, a prefeitura não tinha a cessão a longo prazo para poder planejar e fazer parcerias para reativar aquela área. E ontem nós tivemos uma notícia excelente, nós estamos em entendimento com o governo federal desde o início do meu mandato, e ontem o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo. Ele vai passar esses 200 mil metros quadrados que ficam depois da linha, você chegando na Estação Cultura, tem a linha do trem, a área que é depois da linha até lá a Vila Industrial. Vai passar para a cessão para o município de Campinas. Depois eles vão destacar uma área de 37 mil metros quadrados e o governo federal vai fazer alienação, vai vender, mas vai ficar para o município utilizar, fazer parceria com a iniciativa privada, com instituições culturais, com ONGs, um total em torno de 150, 160 mil metros quadrados, que é muita coisa. Já tem uma ideia, prefeito, do que vai acontecer com aquela área? Nós vamos discutir com o CONDEPAC, Conselho de Cultura, CMDU, todo o setor que discute a área urbanística da cidade de Campinas, a área cultural. No entendimento, existe ali uma vocação para a área cultural, tecnologia, ensino, gastronomia, eventos. Eu acho que isso mais algumas questões que podem acontecer lá. Mas, basicamente, esses 5 pontos, repetindo, cultura, entretenimento, eventos, tecnologia, ensino, tudo que pode fomentar a atividade no centro da cidade.
Prefeito, hoje também, à tarde, o senhor assina, né, esse termo para que o Mário Gatinho comece a sair, enfim, do papel. Outra promessa de campanha. E essa unidade que foi muito importante durante o enfrentamento. A gente ainda continua enfrentando a Covid-19. Mas na fase mais aguda, né? Mas foi bem aguda ali. Flávio, eu vou falar uma coisa. Tem, no nosso mandato, na vida pública, muitas ações, você toma decisões, pode no futuro não se mostrar tão acertada, ou você pode tomar decisão errada, faz parte da vida. Eu sempre vou buscar acertar, mas durante a fase mais aguda da pandemia, decretar a intervenção naquela unidade, no antigo hospital metropolitano, e utilizá-lo para atendimento à Covid, foi a medida mais correta que nós tomamos na pandemia. Só 2 números explicam o porquê. Naquela unidade foram atendidos quase 50 mil pessoas no pronto-socorro e foram internadas mais de 1.700. Como que a gente iria internar, naquele período mais agudo da pandemia, mais 1.700 pessoas e atender 50 mil pessoas? Então, isso atrasou a implantação do Mário Gatinho? Sim, atrasou, mas por um motivo que socorreu a cidade na sua epidemia mais dramática, na fase mais dramática. Quando que eu decidi fazer a intervenção lá? Foi uma semana que eu fui todo dia no Mário Gatti, fui algumas vezes também no Ouro Verde, e vi aquele mar de maca lá, falei, isso não pode acontecer. E vários funcionários médicos do Mário Gatti disseram, doutor, aquele hospital aqui do lado está vazio, está montado, está vazio. Houve inicialmente uma preocupação do presidente da rede Mário Gatti, do secretário de saúde, do Laír, do Sérgio, Dário, é uma medida muito dura. Prefeito, é uma medida de exceção. Prefeito, é uma medida radical. Eu falei, mas a situação é dramática. Eu prefiro pecar, errar, por fazer alguma coisa tentando resolver, do que ficar omisso. E foi a melhor atitude que nós tomamos. A partir de agora, com esse termo de compromisso assinado, qual que é a expectativa do Mário Gatinho estar funcionando? Olha, Flávio, nós temos aí 3 meses de adequações, já começamos, a adequação já começou numa parte de alvenaria, agora a gente entra na parte mais técnica, rede de gases, rede elétrica, parte de lógica. Aí as pessoas perguntam, mas prefeito, para que fazer essa adequação se o hospital funcionou? Porque ele é um hospital geral. O hospital de atender adulto. E muita gente, às vezes, pensa que uma criança é um adulto pequeno, e não é. Na verdade, nós temos que fazer toda uma adequação e deixar a unidade fantástica para ser uma unidade especial para criança. Aquele hospital pode funcionar, estava funcionando, mas eu não quero simplesmente transferir a pediatria numa estrutura que não é adequada. Numa estrutura que pode daqui a pouco precisar de uma manutenção, de uma coisa. As crianças e o Mário Gatinho têm que entrar lá numa unidade extremamente adequada, com instalações novas e perfeitas para atendimento. Prefeito, com essas 2 medidas, 2 anseios de início aqui da gestão Dário Saad, que começam aí a sair finalmente do papel. Quais são as próximas, então? Qual que é o próximo anseio do prefeito Dário Saad? Meu anseio é finalizar as obras do BRT, colocar em funcionamento novo sistema de operação dos ônibus. E falo, as obras do BRT nós estamos pegando no pé do último consórcio, que falta 5%. Nós chegamos a multá-los em 10 milhões, ele retomou imediatamente a obra. Tivemos que suspender a multa e aí agora parou a obra de novo e está em processo final. Se o consórcio não demonstrar que tem capacidade urgente de retomar e acabar a obra, nós vamos ter que partir para rescisão com multa pesadíssima e relicitar a última parte. E, paralelamente, no final desse mês, a gente publica o edital de licitação do novo sistema de transporte. Vamos ficar 3 meses em consulta pública. Por quê? Muita gente pergunta para o prefeito, por que 3 meses esperando? No edital publicado anteriormente, há 2, 3 anos, o Ministério Público entrou com um pedido de 3 meses de consulta pública, a Justiça na época deu, e existe esse precedente. Nós não vamos querer discutir com o Ministério Público, com a Justiça, se vamos publicar e aplicar o edital. Se naquela época a Justiça entendeu que era necessário ficar o edital em consulta pública por 3 meses, nós vamos fazer dessa vez. Qual que é o problema? Mas está pronto o edital, publicado nos próximos dias, e num momento difícil, Flávio. No momento onde se licita um novo sistema de transporte com óleo diesel a R$ 7.
Quer dizer, pela primeira vez na história desse país, tem cidades que o óleo diesel está mais caro que a gasolina. E isso, nós montar um sistema para operar com qualidade não é fácil. Em várias cidades do país, como Salvador, os concessionários e os empresários devolveram o sistema. No Rio de Janeiro teve um problema, devolveu, retomou. Então não está fácil você fazer a gestão de um sistema com custo de um óleo diesel alto, um sistema complicado como que é. O senhor falou dessa situação do combustível, do óleo diesel. Ontem tivemos essa conversa com o secretário de Finanças, Aurélio Caiado, ele citando, né, esse momento de combustíveis com menor ICMS, o que vai, no futuro, ou já está acontecendo, um repasse menor também de ICMS para as prefeituras, Flávio, e aí tem que apertar o cinto. É isso mesmo, até eu falo com toda honestidade. Se o preço do combustível cair, eu aperto o cinto feliz. O que me preocupa é o preço não cair e a arrecadação, o repasse do ICMS cair. Então é isso que a gente fica preocupado. Eu não quero que nós tenhamos uma visão só das finanças do município. Se essa diminuição de repasse para Campinas, estimada em 27 milhões, mais um pouco, menos um pouco, se consolidar, a gente dá um jeito, a gente aperta o cinto. Se o preço do combustível baixar, eu vou bater palma, principalmente se o diesel baixar. Prefeito, queria falar um pouquinho de política com o senhor. Nós temos aí esse ano eleitoral, o senhor do Republicanos, há um candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, que é um candidato indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o senhor também é alguém que esteve muito próximo, é um sucessor de Jonas Donizete, e o nome dele está sendo colocado como o da vice na chapa com Fernando Haddad. E aí, para que lado o senhor pende? Olha, Flávio, esse cenário, esse quadro partidário no Brasil, com mais de 30 partidos, 40, não sei, isso provoca situações como essa, né? O ex-prefeito Jonas hoje é um dos mais cotados para ser o candidato a vice na chapa do Fernando Haddad. Eu falei para ele até esses dias, falei, olha, boa sorte aí, eu não sei, porque parece que está certo, mas faltam alguns detalhes. Ele, como um bom mineiro, ele riu, não falou nada. Né? Mineiro daquele jeito, ele não falou nada, sorriu e tal. Meu partido lançou um candidato a governador do estado, o Tarcísio de Freitas, e eu sempre coloco, Flávio, que nós temos que fazer com que o clima quente da política nacional, principalmente, não afete os interesses de Campinas. Então, eu vou trabalhar, vou ter a minha participação eleitoral, claro, fora do horário de trabalho, mas isso não vai atrapalhar a minha condução política e a minha condução administrativa em Campinas. Eu vou colocar os interesses de Campinas acima de tudo num momento quente da política brasileira, um momento polarizado da política brasileira. Eu acredito que Campinas, eu representando a cidade, antes de qualquer polêmica, antes de qualquer posição extremada, eu tenho que pensar na cidade e nos interesses da cidade de Campinas. E essa posição que o senhor disse, será a partidária ou a política junto com o Jonas Donizete? Só para a gente saber para que lado vai dar essa rádio. Não, na questão do candidatura a governador, o meu partido tem um candidato. Agora, isso não quer dizer que eu não vou desejar que o prefeito tenha sorte, o ex-prefeito Jonas tenha sorte na empreitada dele. É uma eleição estadual, né? Não é uma eleição municipal que a gente interfere um pouco mais. Numa eleição estadual, seria muita pretensão a gente achar que a posição aqui do prefeito de Campinas vai resolver a parada. Prefeito Dário Saad, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN, e eu estendo aqui os parabéns de 248 anos aqui de Campinas ao senhor, todos os servidores e toda a cidade de Campinas. Olha, Flávio, eu agradeço e tenho muita honra, agradeço a confiança da população de Campinas na última eleição, agradeço a Deus por me dar sabedoria, eu tento buscar sabedoria para conduzir uma cidade como essa, mas eu vou dar os parabéns ao que Campinas tem de mais importante, o seu tesouro, que é a sua gente, que é um povo, como você disse, guerreiro, empreendedor, um povo acolhedor, um povo que valoriza o trabalho, uma cidade que tem uma história fantástica, quase foi dizimada na febre amarela e hoje é a 10ª cidade do país.
Logo, logo você é a nona, viu? Se depender de nós, você é a nona. Mas, assim, parabéns a toda a população de Campinas por 248 anos de uma história fantástica. Muito obrigado aí o prefeito de Campinas, Dário Saad, no News Truck da CBN Campinas, especial pelos 248 anos de Campinas.